O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós te deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos, e muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação. Podemos sentar. Os queridos irmãos, peregrinos, irmãos de comunidade, irmãos que moram aqui em Cachoeira Paulista, aqueles que nos acompanham também pela TV. Estamos aqui no santuário do Pai das Misericórdias e com alegria celebrando esta Eucaristia, desejando de todo o nosso coração crescer na nossa fé, amadurecer nessa caminhada que nós estamos fazendo. A igreja vive esse tempo comum, estamos na 8ª semana do tempo comum, e temos meditado, lido, escutado a palavra de Deus no livro do Eclesiástico, e hoje o autor sagrado nos apresenta esta vida reta que aquele que segue a Deus, que procura ouvir a Deus, precisa e necessita viver. Deus como Pai, Deus como aquele que é o bem por excelência, que é o bem dos seus filhos, que é o bem daqueles que vieram até Ele. Ele também provoca, Ele também chama, Ele capacita. E na leitura que nós escutamos hoje, o Senhor realiza realmente isso e nos apresenta como devemos viver a nossa vida, uma vida reta, uma vida em Deus. Guardar a lei significa oferecer oferendas a Ele, apresentar oferendas a Ele. Cumprir os preceitos é um sacrifício salutar, é um sacrifício saudável que agrada a Deus. Agradecer, o que agrada ao Senhor? Afastar-se do mal, procurar o bem. No livro do Eclesiástico, nós já vamos perceber que Deus apresenta as suas leis, um código de conduta para que os seus possam viver e possam viver bem. O Senhor já nos apresenta aqui, o autor sagrado nos apresenta esse código de conduta, esta ética, para que os seus possam vivenciar e possam, desta maneira, agradar a Deus. Muito daquilo que nós aprendemos na nossa catequese, e é claro, no Antigo Testamento, Novo Testamento, aprendemos da Sagrada Escritura, aprendemos com os nossos pais, estão como que totalmente baseados na Sagrada Escritura, e a maneira de agradar a Ele é vivendo esta palavra. Não se corromper e não tentar corromper a Deus com presentes, vai dizer também ainda a leitura. Na Bíblia de Jerusalém, que traz uma tradução, claro, próxima a essa, traz uma nota muito interessante no seu rodapé, dizendo que aquele que obedece a Deus,
aquele que vive os preceitos, são como que pessoas que realizam um culto a Deus. Também nos nossos dias, também nós obedecendo a palavra de Deus, também nós vivenciando o Evangelho, nós prestamos um culto agradável a Deus. É claro que quando temos a oportunidade, é bom que a gente participe da Santa Missa, como nós estamos fazendo aqui hoje, para escutar a palavra de Deus, para junto com o sacrifício de Jesus Cristo aqui no altar, o pão que é oferecido, o vinho que é oferecido, que são transformados no corpo e no sangue do Senhor, nós também oferecemos aqui as nossas dádivas, os nossos presentes a Deus, e são transformados, nós prestamos um culto a Deus aqui, mas o livro do Eclesiástico também vem nos ensinar que nós oferecemos um culto agradável a Deus, também quando nós procedemos retamente, como cantamos no Salmo, quando vivenciamos a palavra de Deus, quando colocamos essa palavra em prática, nós prestamos um culto a Deus. É por isso que ao final da Santa Missa, quando nós despedimos, é como se nós disséssemos ali, a missa não acabou, a missa ainda continua, vá viver a missão. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. É sempre ide, é sempre vá. Às vezes a gente escuta, né? Fiquemos na paz, que o Senhor nos acompanhe, porque às vezes a gente vai permanecer ali no local, no encontro, mas na verdade, é sempre ide. Por quê? Porque é missão. Nós comungamos de Jesus, nós recebemos Jesus na palavra, e ao final da missa, o sacerdote ou o diácono diz, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Ide, a missa terminou, começou a nossa missão. Continua o nosso culto a Deus, de que forma? Vivenciando a palavra de Deus. Vivenciando a palavra de Deus lá no nosso trabalho, vivenciando a palavra de Deus lá na nossa família. Nós prestamos um culto também a Deus quando nós obedecemos a sua palavra, quando nós a praticamos. E aí vem o questionamento para nós. Será que eu estou cultuando a Deus também no meu trabalho, no meu proceder, no meu testemunho de vida? Será que eu estou prestando um culto agradável a Deus, vivendo a transparência, vivendo a obediência, tratando bem o meu próximo? Olha só, não fica só aqui no sacrifício do altar, não fica só aqui nessas paredes, não fica aqui só no santuário do Pai das Misericórdias, na nossa igreja, na nossa capela, mas sai daqui e se estende aos nossos irmãos, às nossas irmãs, ao trabalho que realizamos, aos estudos que nós fazemos. Lá nós também prestamos um culto a Deus. Olha para o seu irmão aí que está do seu lado, pergunta para ele, como é que está o seu culto? Como você tem honrado a Deus? Está sendo obediente? Está vivendo o amor? Está prestando um culto agradável a Deus? Não fica só aqui, nós levamos também lá para a nossa realidade. E o Senhor nos convida nesta Eucaristia a exatamente isso. Praticar a palavra, praticar a lei, é a maneira de cultuá-lo. E hoje no Evangelho, o Senhor nos faz uma promessa. Aquele que deixa tudo para seguir Jesus, para segui-lo, recebe irmãos, irmãs, pai, filhos, com perseguições. Esse é o detalhe que não pode faltar. Mas depois o Senhor ameniza também a vida eterna.
a nossa caminhada e aqueles que procuram praticar a palavra de Deus, que procuram agradar a Ele, que procuram praticar esse culto lá fora, recebem sim pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos, com perseguições. Por quê? Porque não é fácil viver o Evangelho, não é fácil viver a palavra de Deus. Nós conseguimos constatar isso dentro do nosso meio mesmo? É ou não é? Quantas dificuldades nós encontramos com os nossos irmãozinhos e irmãzinhas de casa? Às vezes a gente quer participar de uma Santa Missa, quer ir para um encontro, a gente quer dar o perdão, quer vivenciar o amor e só recebe patada do outro, não é? Não somos compreendidos, somos perseguidos pelos de casa, somos perseguidos pelos de fora. Dom Estevão Bittencourt, quando ainda estava vivo, ele escreveu vários artigos falando a respeito da perseguição dos cristãos católicos, dos cristãos em geral. E ali ele destaca algumas realidades dos cristãos que eram perseguidos na China, no Egito, pessoas que não poderiam, ou se participassem de uma Santa Missa, o padre que pregasse o Evangelho, quando saísse dali já iria para a prisão. A igreja perseguida. Hoje ainda existe essa realidade. A perseguição contra os cristãos na própria Terra Santa, onde é difícil ali proclamar o Evangelho, a palavra de Deus, e aqueles que se convertem são presos. Teve uma ocasião em que ele relata isso, que era para ele negar a fé, que aí sim ele iria sair da prisão. Negue a sua fé, deixa de ser cristão, aí você é libertado. Outros diziam que tinha problema na cabeça, se tornou cristão, está com problema na cabeça, problema psicológico. Professe a sua fé, deixe de professar a fé no Cristo, que você vai ser libertado. Hoje existe ainda essa perseguição. Na China, como eu disse, nas realidades também ali da Terra Santa, no Egito, os cristãos que são perseguidos. E hoje, aqui no Brasil, qual é a perseguição que nós vivenciamos? De maneira um pouco mais velada. Infelizmente aí as nossas autoridades, aqueles que estão à frente do nosso país, querendo com que nós deixemos de professar, de defender os valores da família, os valores da vida, e por isso muitas vezes aí na surdina aprovam leis que são exatamente contra esses valores que nós professamos. De uma maneira sorrateira, de uma maneira velada, também nós somos perseguidos. Quando alguém levanta a voz para dizer contra isso, vixe Maria, cuidado, vai ser perseguido. Se nós nos reunimos para professar isso, para defender a vida, são fundamentalistas, são retrógradas, são pessoas que não tem nada a ver com esse nosso tempo. E na verdade a instituição familiar, a vida, é uma instituição que não acaba. E se acabar, acaba a gente, Não vamos ter aí filhos, não vamos ter gerações, não vamos ter pais, padres, políticos. É por isso que a igreja, ainda em nossos tempos, e continuemos a fazer isso, vamos defender a vida, vamos defender a família. E de maneira muito concreta, nós podemos fazer isso. De que maneira? Ontem o Papa Francisco, ele falava,
a respeito do casal que quer ter só um filho. Não, tenham mais filhos. Um filho só acaba sendo, né? Ele dizia que a respeito da família, a respeito dessa necessidade de defender a família, e também de que muitas vezes essa família pequena, ou apenas um filho, ou nenhum filho, era uma maneira de ter esse bem provisório, esse bem-estar, ou então aqueles que viviam no provisório. Ele dizia do bem-estar, dessa acomodação que daria apenas um filho, por exemplo, e nós podemos dizer, ou nenhum filho. E também dizia daqueles que não queriam compromissos definitivos, provisórios. Citou até a realidade de alguém que se apresentou a ele, né, querendo ser padre apenas por 10 anos. Não, só por 10 anos só. Não, ou é, ou não é, não é? Que nós possamos nesta Eucaristia, meus irmãos, prestar esse culto agradável a Deus, professando a nossa fé nesse Deus, não temendo as perseguições, defendendo a família, defendendo a vida. É claro que cada um na sua realidade, né? De repente a pessoa só pode ter um filho mesmo, ou não pode ter filho, né? Mas que não seja pensando nesse bem-estar, que seja pensando em de fato viver o Evangelho, em querer o bem, em professar o bem, em viver este Evangelho, viver a palavra de Deus. Não quero ter filho porque não quero ter trabalho. E aí a gente lembra dos nossos pais, avós, tiveram 7, 10, 15 filhos e morreram por causa disso? Não, né? Acho que são as pessoas mais felizes do mundo. Tiveram muitos filhos, tem a casa cheia, né? Então não temamos, não tenhamos medo da vida, não tenhamos medo de defender os valores, a palavra de Deus, o Evangelho. Não tenhamos medo de prestar esse culto agradável a Deus. Vamos abaixar um instante a nossa cabeça. E diante desta palavra, diante deste Evangelho, diante dos valores que nos são apresentados pela palavra de Deus, por Jesus Cristo, que o Senhor nos dê a graça de viver, de professar com a nossa vida, de prestarmos esse culto agradável a Deus, através do nosso testemunho, também através da nossa entrega. Senhor, nós te pedimos isso neste dia, nesta manhã. O Senhor nos dê a graça, nos dê a força, nos dê a coragem, a ousadia de proclamar a nossa fé no Senhor, na Tua palavra, nos valores que o Senhor nos apresenta através do Evangelho. Dá-nos a graça, Senhor, de amar o Senhor sobre todas as coisas, de amar o nosso próximo, de não matar, de defender a família, de viver a castidade, a pureza, de realizarmos o bem, de herdarmos com isso e por isso a vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a passar pelas perseguições, pelas dificuldades. Ajuda-nos, Senhor, a seguir em frente, a olharmos sempre para o Senhor, que é o motivo, que é a razão da nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Ao Senhor a honra, a glória, o nosso louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!